Quem opera direto ou indiretamente depende do mercado de milho e soja no Brasil deve ficar atento ao que vamos te mostrar agora. Circula na imprensa brasileira a seguinte reportagem. Dia do Cerrado. Indústria de soja começa a aplicar medida contra desmatamento ilegal no bioma. Metodologia é semelhante à da moratória da soja na Amazônia e visa vetar a aquisição do grão de áreas abertas sem autorização. A reportagem diz o seguinte: a indústria processadora e exportadora de soja começará a adotar a partir da safra 2023-24 uma medida que objetiva impedir a produção de soja em áreas abertas sem autorização no Cerrado. Chamada de controle de supressão autorizada, a iniciativa se baseia em monitoramento de áreas de desmatamento no bioma. A validade da ação a partir desta temporada consta em um documento com diretrizes socioambientais dos associados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A cartilha informa que as empresas se comprometeram a não adquirir nem financiar soja cultivada em áreas irregulares e que o compromisso é que para a safra de 2023-24 em diante. De acordo com a Abiov, a estratégia tem grande potencial de eliminar o desmatamento não autorizado associado à produção de soja no bioma. Eles dizem ainda que o tal controle de supressão autorizada Cerrado foi construído após consulta às classes representativas de produtores rurais, que atende uma demanda da sociedade civil para o Cerrado. Houve um amplo debate nas comissões jurídicas de sustentabilidade e de originação da Abiov e da ANEC. A reportagem diz também que, segundo a cartilha, o CSA vai ser aplicado nos 11 estados onde há cerrado: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins. A referência serão os dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Serão monitorados 22 milhões de hectares, metade da base plantada com a oleaginosa no Brasil. Se somarmos todos os embargos do IBAMA com as secretarias estaduais de meio ambiente, não atingimos 50% do desmatamento ilegal fiscalizado e punido. No CSA Cerrado, teremos um monitoramento de 100%, afirma Pires. A partir do mapeamento feito com base no PRODES, as empresas associadas à Abiov e à ANEC devem verificar se as propriedades possuem autorização de supressão de vegetação e se a área aberta e o período em que o desmate foi feito coincidem com o documento. Caso a ASV não esteja em bases de dados públicas e acessíveis, deve ser solicitada ao produtor. O único impeditivo para a identificação das propriedades que desmataram ilegalmente após 2020 é a verificação das autorizações de supressão de vegetação nativa, que na sua maioria não são públicas quando deveriam ser, pois são emitidas pelas secretarias municipais e estaduais de meio ambiente. Caso a processadora ou exportadora de soja não tenha meios de comparar os mapas satélite com as informações da ASV das propriedades, deve recorrer a um serviço especializado. As medidas adotadas para cumprimento do CSA Cerrado pelas associações Abiov e ANEC serão submetidas à auditoria independente anual de modo a atestar o cumprimento dos procedimentos acordados, informa a cartilha de diretrizes. A reportagem vai além e diz que, se for constatada uma supressão vegetal não autorizada, processadoras e exportadoras de soja bloqueiam a originação do grão em toda a propriedade, independentemente do tamanho da área aberta. E tem mais. Se forem identificados 25 hectares com desmatamento de soja e a fazenda tiver 2.000, a fazenda inteira será bloqueada até a apresentação de ASV para os 25 hectares.
No caso do produtor que não tiver ASV, a única forma dele se regularizar junto ao mercado é apresentando um PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e executá-lo corretamente. No documento com critérios socioambientais, a Biov e a ANEC estabelecem que o PRA deve ter a assinatura de um responsável técnico e a recuperação da área desmatada será monitorada por meio de imagens de satélite por empresa especializada. O Programa de Regularização Ambiental está previsto no Código Florestal, como forma do produtor rural colocar a situação da sua propriedade de acordo com a legislação. Mas a necessidade ou não de cada fazenda ainda depende da análise e validação dos dados do Cadastro Ambiental Rural, que anda a passos lentos no país. Na visão da Biov, a demora na implantação das medidas do Código não impede a identificação de áreas desmatadas sem autorização no Cerrado. Como o nosso assinante sabe muito bem, a tecnologia de monitoramento de propriedades está ativa desde 2001. E desde aquela época, alertamos que vinha aí um amplo monitoramento de propriedades rurais por satélite. Afinal, essa era uma ferramenta fundamental para as mesas de estratégia de mercado dos compradores da produção agropecuária do Brasil. A reportagem diz ainda: não há nenhuma área no Cerrado que foi desmatada nos últimos 20 anos que não tenha sido monitorada pelo INPE, argumenta. A área será monitorada anualmente com imagens de alta precisão de satélite para ver se está em processo de regeneração natural. Podemos afirmar que o CSA Cerrado, além de promover a eliminação do desmatamento no Cerrado, incentivará sobremaneira a recomposição das áreas convertidas ilegalmente, acrescenta. Como pode ver, nossos alertas que foram antecipados há anos estavam certos e nossa equipe tem algumas perguntas para fazer a você. Acredita mesmo que estamos diante de uma medida de proteção climática ou de mais uma tentativa de comprar soja barata no Brasil? Você acredita mesmo que os produtores de grãos e pecuária concordaram com tudo isso, como diz a reportagem? Onde fica o estudo da Fundação Getúlio Vargas, revelando que a produção de soja pode continuar avançando no Brasil por se tratar de uma cultura de carbono neutro? Caso você não saiba, existe um estudo potencial de mitigação de gases de efeito estufa das ações de descarbonização da produção de soja até 2030, realizado pela FGV. O estudo mostrou que entre 1990 e 2020, o volume produzido de soja cresceu 532,9%, mas a área plantada foi ampliada em 229%, o que mostra um avanço significativo da produtividade. Com seu valor bruto da produção estimado em 326,8 bilhões de reais em 2021, a cultura deve representar 32,6% do faturamento do agronegócio brasileiro. O estudo revela que, mesmo com esse crescimento, o grão emitiu apenas 1,5% dos gases de efeito estufa das atividades agropecuárias em 2020, conforme informações do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A soja foi responsável pela emissão de 9 milhões de toneladas das 577 milhões de toneladas de CO2 equivalentes emitidas por todo o setor. O cenário traçado pelo estudo aponta que a área semeada com soja vai crescer 27,2% até 2030, quando alcançará 47,3 milhões de hectares. Com o ganho de produtividade, a colheita deve chegar a 176,4 milhões de toneladas ao final da década, uma alta de 44,9% em relação a 2020. A soja pode garantir a expansão, se tornando ainda uma produção de carbono neutro, contribuindo para mitigar a emissão de gases de todo o agronegócio. A adoção combinada de 3 práticas sustentáveis em 30% das lavouras pode ajudar a sequestrar até 90 milhões de toneladas de CO2, de acordo com o estudo. Vamos perguntar de novo. Acredita mesmo que a reportagem tem como objetivo executar uma medida de proteção climática? Ou não passa de mais uma tentativa para comprar soja e outros grãos baratos no Brasil?